Graça, irmãos. Decepcionado com Deus. Esse é o pensamento de algumas pessoas. Nós vamos falar um pouco sobre esse tema. Vamos falar sobre esse tema, centralizando esse assunto no livro de 1 Samuel, capítulo 15, e versículo, pode ser o 8 e o 9. Vamos usar a vida de Saul como base. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 8 e 9. Vai dizer assim: E tomou vivo Agag, rei dos Amalequitas, porém a todo o povo destruiu a fio de espada. E Saul e o povo perdoaram Agag, e ao melhor das ovelhas e das vacas, e as da segunda sorte, e aos cordeiros, e ao melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente. Porém, a toda coisa vil e desprezível destruíram totalmente. Aqui Saul preserva vivo Agag, rei dos Amalequitas. A ordem de Deus era destruir a todos, a esse povo que era inimigo de Israel. Mas algumas ovelhas, algumas vacas, que era de boa qualidade, Saul preserva. Saul começa a fazer isso. Começa a agir conforme aquilo que ele acha bom, conforme aquilo que ele acha melhor fazer. Então, pessoas que têm esse pensamento de estar decepcionado com Deus, são pessoas que, em primeiro lugar, têm vaidade em si mesma. A vaidade é um dos motivos que leva a pessoa a um dia chegar a esse pensamento de estar decepcionado com Deus, ou se não chegou ainda, está no caminho para chegar. Qual é a causa dessas pessoas que eu estou dizendo aqui? Todas as pessoas em si que conhecem a Deus, mas principalmente pessoas que têm uma intimidade maior com Deus, que têm uma posição elevada com Deus, é que podem chegar nesse tipo de pensamento. Um pensamento, não que Deus decepciona ninguém, mas a pessoa em si chega a pensar assim. E por que existe esse pensamento? Em primeiro lugar, a própria vaidade da pessoa, que a pessoa quer ajudar Deus, quer fazer as coisas da maneira dela, quer dar um jeitinho nas coisas, um jeitinho brasileiro, naquilo que Deus falou, na ordem que Deus passou. E as pessoas começam a viver a vida da maneira que ela acha melhor. Esse é o caminho perigoso, o caminho da vaidade. Saul queria fazer as coisas do jeito dele, da maneira dele, e assim não fazendo e não executando totalmente o que Deus falava, porque com Deus é sim, sim, não, não. Não tem como obedecer a Deus 80%, 90%. Eu tenho que obedecer a Deus a 100%. E Saul começa agora a desagradar a Deus, de maneira que no capítulo 16 de 1 Samuel, vai dizer: Então disse o Senhor a Samuel: Até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem, enviar-te a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Então aí Deus vai rejeitar a Saul e vai escolher a Davi. Como vocês sabem, Davi começa a ter uma aproximação da casa de Saul, da casa do rei Saul. Saul começa a perceber que Davi tinha talento. Você percebe que Saul começa agora a ser atormentado por um espírito maligno da parte do Senhor. Você vai perceber agora que vai aparecer guerra entre os filisteus e Israel, e Davi começa agora a se destacar. Você vai perceber que agora Davi aparece e Davi derruba o gigante Golias e começa a se destacar. Segundo ponto de uma pessoa que um dia, ou que já está com esse pensamento de decepção com Deus, o primeiro ponto é a vaidade, porque a pessoa quer fazer as coisas da maneira dela e quer que Deus assine embaixo, quer que Deus aprove tudo que ela faz, só porque ele é um homem de Deus, só porque ele é um profeta de Deus, só porque conhece a Deus. E tudo que passa a fazer ou falar quer que Deus assine embaixo,
E nem sempre Deus quer nos usar. Nem sempre é assim, nem sempre vai acontecer assim. Tem coisa na nossa vida que nós temos que entender que não é porque somos homens de Deus que Deus vai assinar embaixo em tudo que a gente fizer. Nós temos que ter a humildade de esperar Deus falar e de viver debaixo da ordem de Deus. Saul começou a achar que da maneira dele ele podia resolver as coisas. Agora, depois da vaidade, entra o que? O orgulho. Porque Davi entra na história. Deus manda Samuel ungir a Davi como rei. Davi começa a se aproximar de Saul, começa a tocar a harpa, e conforme ele tocava para Saul, o demônio saía da vida de Saul. Saul era liberto naquele momento, mas depois voltava a ser atormentado. Davi começa a se destacar, enfim. Agora surge o orgulho, porque a pessoa pensa que Deus é só dela. Então, existem pessoas assim, como Saul. Aí ele começa a ver que Deus está levantando uma outra pessoa, que Deus está fazendo na vida de uma outra pessoa, que Deus é com uma outra pessoa e não só com ela. Aí começa o orgulho. Poxa vida, eu achei que só eu era profeta. Poxa vida, eu achei que só eu era usado. E não é. Então ele começa agora a perseguir Davi. Perseguir a Davi, querendo destruir a vida de Davi, mata os sacerdotes. Enfim, um desastre após outro desastre. E as coisas vão se complicando devido ao orgulho de não entender que Deus não assina embaixo em tudo que ele vai falar só porque ele é homem de Deus. E também Deus não vai concordar com tudo que ele quer e não vai usar só ele. Não vai ser o Deus só dele, mas vai ser o Deus também de multidões. Então, é o pensamento de algumas pessoas que tem essa vaidade de querer fazer do jeito dele e tem esse orgulho de pensar que Deus é só dele. Agora, Saul está num declínio, está decaindo cada vez mais, está por água abaixo. E, para finalizar, o pior é o quê? É onde entra o desânimo, é onde entra a indignação, é onde entra a pessoa olhando para o passado e vivendo agora do passado, dos erros que ela considerava erros. Agora ela passa a fazer. Aquilo que ela pregava, ela passa a despregar. Ou aquilo que ela considerava errado, ela passa a viver como se fosse certo. Tudo isso porque ela já coloca na mente dela que talvez Deus não ama tanto assim, talvez Deus não é com ela tanto assim. Pessoas que têm esse pensamento e que começam agora, na verdade, a viver completamente o contrário daquilo que viveu a vida toda. Por quê? Porque Saul agora vai consultar uma bruxa, uma feiticeira, coisa que era abolida em Israel, coisa que ele mesmo havia extirpado de Israel. Ele mesmo havia limpado de Israel, porque ele sabia que Deus não se agradava. No começo ele fez o que era certo, ele tirou todo esse tipo de pessoas que mexiam com encantamento, era proibido em Israel. Agora ele mesmo vai atrás de uma pitonisa para consultar os mortos, para ver o futuro dele. Quer dizer, agora ele mesmo começa a viver uma contrariedade na vida dele, ele mesmo começa a ir para o buraco com suas próprias ações, devido ao quê? Devido à vaidade de querer que Deus confirme tudo o que ele fale, e devido ao orgulho de pensar que Deus não pode usar outras pessoas também, e não ter a humildade de conviver com o sonho de outras pessoas, com o sonho alheio. Agora começa a ficar tudo complicado. Saul agora vai atrás de feiticeira. Saul começa um declínio terrível, e tudo que no passado ele considerava errado, agora ele passa a fazer e a amontoar sobre si erro após erro, e indo abismo após abismo. Porque o pensamento em si dessa pessoa é o seguinte: eu estou decepcionado com Deus. Eu achei que Deus era comigo, eu achei que eu falaria e Deus confirmaria, e eu estou vendo que não é bem assim. Eu pensei que Deus era comigo, agora Deus está na vida de outra pessoa. Deus já mandou ungir aí Davi. Eu pensei que Deus era comigo, parece que Deus já está com o outro. Então a pessoa começa a ter
esse pensamento errado, que é a vaidade, que é o orgulho, e começa a tirar uma conclusão dela. Não que Deus decepcionou, mas ela não tem humildade de entender que o erro foi dela, que as ações erradas foram dela, e a pessoa, eu estou dizendo isso porque normalmente são pessoas que têm uma posição elevada com Deus, e a pessoa começa a ter em seu pensamento um pensamento de decepção com Deus, tá? Indo de mal a pior, tanto que Saul sabia que estava errado e mesmo assim foi para a guerra e lá morreu sua família, morreu muita gente que estava sob o seu comando, tá? Conclusão: decepcionado com Deus. Cuidado com esse pensamento. Cuidado com esse pensamento de decepção com Deus, decepção com a igreja, decepção com isso, com aquilo, quando na verdade o erro é nosso, quando na verdade o erro é da pessoa, quando na verdade existe muita vaidade, muito orgulho para reconhecer que Deus tem a maneira dele trabalhar, que Deus tem a maneira dele de agir, tá? Então esse é um pensamento perigosíssimo, ao ponto que Saul chegou nesse pensamento de decepção com Deus. Então aí a pessoa já começa a fazer o que acha que tem que fazer. Aí a pessoa já começa a atropelar tudo que viveu até agora e começa a contrariar tudo que ela mesma pregou, o que ela mesma cria como certo, começa a fazer coisa errada escondido, começa a multiplicar suas ações erradas devido a essa revolta, entre aspas, que ela pensa que já não tem mais solução, o relacionamento dela com Deus já não vai ser mais o mesmo como sempre foi até agora. Então, esse é um pensamento que tem afetado pessoas e muita liderança e muita gente que conhece Deus de perto na geração de hoje, tá? Cuidado com isso. Essa é uma visão que eu queria passar para vocês, que acontece e pode estar acontecendo com muita gente. Cuidado com a vaidade, com orgulho e com um pensamento maligno de estar decepcionado com Deus, como se Deus o tivesse decepcionado, ou como se Deus tivesse te traído, ou como se Deus tivesse falhado com você. Cuidado com esse pensamento, cuidado com essa visão, porque às vezes o erro está em você e não nas situações, e muito menos em Deus, porque Deus jamais vai errar com você, jamais vai errar com a pessoa. Amém? Essa visão que queremos passar, que Deus venha falar melhor em seu coração, que você venha analisar, comprovar, tá? A visão, e que Deus possa te esclarecer mais, em nome de Jesus. Por enquanto é isso. Fique todos na graça de Deus e que Deus te abençoe cada vez mais. Paz e graça.